Oi, oi, galerinha legal do 7º ano B. Então, vamos começar mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos começar com a palavra esperança. Como você deve ter visto no nosso videozinho de abertura, uma das palavras que se destacam é a esperança. E essa esperança que nos move e nos dá a expectativa de todos os dias acordarmos e esperarmos por dias melhores, e eles certamente virão. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma correção de atividades. Você deve lembrar que em aulas anteriores você já teve aí como dever para casa as páginas 18, 19, 20 e 21. E são essas páginas que nós vamos corrigir. Portanto, corra aí e pegue o seu caderno e o seu livro também. Muito bem, pessoal. Então, com livros em mãos e o seu caderno também, vamos fazer aí a comparação de respostas, tá certo? Aqui nessa aula de hoje, você apenas vai observar como está a sua resposta aí no seu caderno e a nossa resposta aqui do outro lado, tá bom? Se você tiver colocado algo que realmente não tem nada a ver com o que a pergunta está sugerindo e querendo como resposta, aí você apaga e refaz novamente, tá bom? E se você deixou alguma questão em branco, é a hora agora também de não deixar nadinha em branco, tá bom, pessoal? Então, vamos juntos fazer a correção. E se você acertou todas as questões, já vou te dando aí os parabéns. Então, vem comigo, eu sou a professora Paula Regina, você já conhece, e começa aqui a nossa correção. Bom, pessoal, aí na nossa primeira página, página 18, nós temos assim no nosso livro, tá? Palavras que acompanham os substantivos e as palavras substantivadas. E aí eu já te convido aqui a relembrar o nosso primeiro assunto, um dos nossos primeiros assuntos desde que começamos as aulas remotas, que foi sobre substantivo, e a gente retomou aí todo o conceito de substantivo e as suas classificações. Você lembra daquela aula em que a gente falou sobre substantivo próprio e comum, primitivo e derivado, simples e composto, concreto e abstrato, e também falamos do substantivo coletivo. Se esqueceu, vale a pena ver e ouvir de novo, tá bom, pessoal? Mas entendendo que você já absorveu esse conteúdo, fica muito fácil a gente responder aqui a questão de número 1, que diz o seguinte: releia o início do conto A Orelha de Van Gogh e responda as questões. Você também lembra que esse conto foi o nosso primeiro conto aqui nas nossas aulas remotas, né? E aquele conto começava da seguinte forma: estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Lembrou do texto? Tenho certeza que sim. Bom, pessoal, veja que tem duas palavras aí destacadas, né, nesse texto, que inclusive já fizemos a interpretação. E no caso, as palavras destacadas são dinheiro e imaginação. E você sabe que são nomes, né? Essas palavras destacadas são nomes. Daí você lembra que tudo aquilo que tem um nome recebe um nome especial na gramática da língua portuguesa, que se chama substantivo, isso mesmo. Então, na letra A, a pergunta é: a palavra dinheiro serve para nomear algo concreto
ou abstrato. E aí você lembra ainda o que é um substantivo concreto e abstrato? Rapidinho aqui vamos lembrar. Substantivo concreto é aquele substantivo que tem existência própria, ele não precisa de um outro ser, ele não é dependente de um outro ser para existir. Enquanto que o abstrato, ele necessita de um outro ser para existir. Ele não existe em si, como é o caso dos sentimentos: amor, raiva, alegria, tristeza, algumas sensações, dor, frio, calor, são substantivos que necessitam de um outro ser para que eles passem a existir, tá certo? Aí é o substantivo abstrato, aquele que não tem existência própria e precisa de um outro ser para existir. Então, a palavra dinheiro tem ou não tem existência própria? É independente ou não é? Certamente que sim, né, pessoal? Portanto, dinheiro se refere a algo concreto, é um substantivo concreto. Já na letra B, a pergunta é: e a palavra imaginação nomeia algo concreto ou abstrato? Bom, pessoal, imagine aí comigo, né? A palavra imaginação tem existência própria ou precisa de um outro ser para que a imaginação exista? Com certeza você já está dizendo aí na sua casa, se não tiver quem imagine, né, um ser que imagine, não vai existir a imaginação. Então, imaginação é um ser que precisa de outro para que ele tenha existência. Portanto, é claro que se refere a algo abstrato, dependente, tá certo, pessoal? Na letra C, a pergunta é a seguinte: de que maneira a diferença entre essas palavras permite uma caracterização da personagem do pai? Caracterização, pessoal, tem a ver com as características, com as qualidades e com os defeitos. Observe aí nesse trecho, na última linha diz: mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Você lembra muito bem que o pai do narrador dessa história, né, era um homem que tinha uma imaginação muito fértil, né? Foi ele que inventou aquela história todinha lá da orelha do Van Gogh e conseguiu uma orelha de um cadáver, né, para dizer que se referia à orelha do Van Gogh, que ele havia ganhado como herança. Então, assim, uma ideia muito mirabolante, né? Era uma imaginação muito fértil, mas que não deu muito certo, né? A pessoa que ele queria enganar não acreditou na história e você lembra como tudo isso acabou, né? Bom, mas a pergunta aqui é o seguinte: de que maneira a diferença entre essas palavras, né? Ou seja, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha muita imaginação. Como é que essas duas palavras elas servem para caracterizar o pai? E aí, o que foi que você colocou? Foi algo assim? Essas palavras indicam que o pai do garoto vivia mais no mundo da imaginação do que no mundo real. Você concorda com isso? Muito bem, pessoal. Como ele tinha muita imaginação e ele utilizava muito bem a sua criatividade, ele acabava deixando os problemas do mundo real um pouco assim mais de lado, né? Tanto é que você lembra aí, ele não era muito preocupado em não vender fiado, ao mesmo tempo que também ele não tinha lá muita preocupação em pagar os seus fornecedores, né? E aí gera todo um problema na vida desse personagem, né? Se você colocou algo parecido com
essa questão da letra C, não precisa pagar nada, porque você acertou. Não conseguiu responder essa questão? Não tem problema. Vamos aí, juntinhos a gente consegue concluir, tá bom? Letra D, a gente tem assim, ó. A que classe gramatical essas palavras pertencem? A palavra dinheiro e imaginação. Ora, você lembra que nas aulas anteriores a gente falou de algumas classes gramaticais, né? A gente falou bastante sobre o substantivo, mas nós falamos também sobre adjetivo, numeral, falamos sobre pronomes, tá certo? Falamos sobre os artigos, todas elas são classes gramaticais, ou seja, nomes que servem para identificar a que grupo as palavras pertencem. Então, a palavra dinheiro e imaginação, você colocou que ela pertencia a que classe gramatical? Foi substantivos? Pois então você acertou. Muito bem, dinheiro é um nome e imaginação também é um nome. Então, tudo aquilo que tem nome é um substantivo, pertence à classe gramatical dos substantivos, ok? Então, vamos lá para número 2. E a número 2, a gente já começa a falar aqui, olha, é sobre determinantes e modificadores. Você lembra dessa aula em que a gente falou sobre determinantes e modificadores? Se não lembra, corra lá no nosso Google Sala de Aula e assista novamente essa aula, tá certo, pessoal? Então, olha, lá em cima do slide a gente tem assim, palavras que acompanham o substantivo. Então, já dá para você entender que os determinantes e os modificadores são palavras que vão acompanhar o substantivo, o nome, tá certo? Daí é importante você lembrar que quando estávamos falando sobre esse assunto, a gente especificou que os artigos, os numerais e os pronomes, tá? Eles funcionam como determinantes, ou seja, são palavras que acompanham o substantivo, servindo para determiná-los, tá certo? Em gênero, em número, em grau, ele nos passa já algumas ideias a respeito do substantivo que virá, né? Já os modificadores são os adjetivos, isso mesmo, aquela palavrinha que serve para caracterizar os seres. Como ele serve para caracterizar os seres, os adjetivos, eles acabam modificando o substantivo ao apresentar a sua ou as suas características, tá certo, pessoal? Então, se você já estudou artigo, numerais, pronomes e adjetivos, fica fácil entender o que são os determinantes e os modificadores, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Número 2. Leia o título a seguir e responda as questões. O título é assim, ó. 2 receitas diferentes para a sua ceia de Natal. E aí vem a letra A, que faz o seguinte questionamento sobre esse título aí, tá? Que é: que palavras acompanham o substantivo receitas? Repare lá no título de novo, ó, receitas. Quais são as palavras que estão acompanhando essa palavra? Fácil demais, né, pessoal? Não tem nem muito em que perder tempo. Isso mesmo, 2 e diferentes, né? Quando a gente fala 2 receitas diferentes, repare aí que essa palavra 2 está se referindo a receitas. Diferentes está se referindo também a receitas, né? Então, são as palavras
que estão acompanhando. Olha, repare que elas estão bem próximas do nome do substantivo receitas, tá certo? E se eu perguntasse a você agora, qual é a classe gramatical dessa palavrinha aí, duas, e da palavrinha diferentes? Você sabe como é que se chamaria essa palavra duas e diferentes? Fácil, né, pessoal? Claro que é fácil. Duas já está nos dizendo, é um numeral. E diferentes, repare que é uma característica. Como é que a gente chama aquelas palavras que servem para indicar características? Adjetivo, muito bem. Portanto, gente, a letra B é justamente isso. A que classe gramatical essas palavras pertencem? Então, você já sabe, duas é um numeral, indica aí, ó, uma quantidade, e diferentes é um adjetivo, uma característica, tá bom? Lembrando que os numerais, você estudou, eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Volta lá naquela nossa aula sobre determinantes e modificadores, que vai ser bem fácil você relembrar e saber do que estamos falando aqui, tá? E diferentes é um adjetivo. Adjetivo é toda palavra que serve para caracterizar. Então, chato, feio, legal, alto, magro, gordo, negro, branco, tudo isso são adjetivos, porque são características, tá certo? Então, vamos para a letra C. Qual é a função dessas palavras que acompanham o substantivo? Bom, pessoal, repare aí que duas é um numeral e diferentes é um adjetivo. Eu já falei aqui no início dessa questão, mas eu vou repetir. Os adjetivos, eles sempre servem para modificar o nome. Então, quando nós temos aí, olha, duas receitas, aí ele diz diferentes para a sua ceia de Natal, repare aí que ele modificou o substantivo. Ou seja, não são duas receitas apenas, são duas receitas diferentes, tá certo? Portanto, diferentes aí funciona como um modificador do nome receitas. E duas receitas, repare que a palavrinha duas, você já sabe que ela está no plural e no feminino. Portanto, você percebe aí que esse numeral já determina que na frente vai vir um nome no feminino e no plural. Portanto, pessoal, olha aí, duas que indica aí uma quantidade, tá certo? Ela serve como um determinante. E diferentes, que é uma característica, serve aí como um modificador, tá certo? Como foi dito aqui, ó, elas indicam quantidade e servem também para caracterizar o nome. Não esqueça, pessoal, todo nome que tiver vindo seguido por uma característica, essa característica, esse adjetivo é um modificador. Mas se ela vier acompanhada por um numeral, um artigo ou um pronome, essas palavrinhas aí servem como determinantes, tá certo? Entendido isso, fica fácil as questões que virão a seguir. Então, aí na página 20, a gente tem um poema do Mário Quintana, que é justamente a palavrinha com a qual a gente começou a nossa aula, com a palavra esperança. Vamos ler o poema? O poema diz assim, ó: lá bem no alto do 12º andar do ano,
vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. E lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Tá certo, pessoal? Então, repare aí, esse texto ele é bem interessante. É muito importante a gente ler até mais de uma vez para a gente entendê-lo, tá? Você tá percebendo aí que a personagem principal é a Esperança. No início do texto, ela diz, ou melhor, o autor nos diz que a Esperança está no alto do 12º andar do ano. E aí, pessoal, quem é o 12º mês do ano? Muito bem, dezembro, né? Então, veja bem, o texto nos fala que a Esperança está lá em cima, no 12º andar, no último mês do ano, que é dezembro, e vive uma louca chamada Esperança, né? E aí ela diz assim: quando todas as sirenas tocar, quando as buzinas, os recos-recos tocarem, a Esperança vai se atirar novamente. Então pense aí comigo, pessoal. Essas sirenas, essas buzinas, esses recos-recos, né? Tá se referindo à contagem da virada do ano, né? Vocês com certeza já passaram muitos réveillons, né? E percebe aí que há uma contagem para a virada do ano, né? Então, essa louca chamada Esperança estava esperando todas as sirenas tocar para que ela pudesse se atirar. E ao se atirar, ela cairia numa calçada, feito novamente como criança. E diz que as pessoas passariam ao redor dela perguntando qual era o seu nome. E aí, essa Esperança, já que se renova todo ano, e já estava cansada de dizer, e disse: eu lhes direi tudo de novo, né? Meu nome é Esperança. Tá certo, pessoal? Deu para entender aí um pouquinho do texto agora? Pois é interessante que realmente após toda a virada de ano, os nossos corações se renovam, né? A gente começa a fazer novos planos para o novo ano que vai chegar, e esses planos são muito movidos à esperança, né? Todo ano a gente se enche de esperança. Então vamos lá, agora que a gente entendeu aqui o texto do Mário Quintana, vamos para as questões. E a primeira delas é: o que representa a descida da esperança no poema? Né? Você viu lá nas primeiras, ou melhor dizendo, nos primeiros versos, que a esperança, né, estava lá no 12º andar do ano e estava pronta, né, esperando o momento certo da sua descida, né, e que se jogaria lá do alto. Então, o que é que representa essa descida, pessoal, da esperança? Ficou fácil, né? Tenho certeza aí que você já sabe. Representa o começo de um novo ano, né? Então é como se tudo que aconteceu no ano passado fosse passar por um novo recomeço, uma nova fase da vida, né? Então é isso que a esperança representa no poema.
o recomeço de um novo ano, tá certo? Não conseguiu fazer essa? Muito bem, então agora você já pode aí fazer a sua correção. Conseguiu? Parabéns, muito bem. Interpretou legal. Vamos para bem então, ó. Em que gênero e grau está o substantivo meninazinha? O que esse diminutivo indica no poema? Bom, gente, vocês devem lembrar que naquela aula em que a gente falou sobre os substantivos, a gente falou também sobre a flexão dos substantivos, né? Eles podem variar em gênero, em número e em grau. Quando a gente está falando em gênero do substantivo, a gente está falando aqui em feminino ou masculino. Quando estamos falando em número, estamos falando em singular ou plural. E quando estamos falando em grau, estamos falando em tamanho. Portanto, o grau pode ser aumentativo, normal e diminutivo, tá certo? Então, sabendo e relembrando disso, meninazinha está em que gênero? Muito bem, claro que é feminino, né? E em que grau? Pequenininho, isso mesmo, grau diminutivo. Então, pessoal, olha aqui a nossa resposta. Meninazinha está no gênero feminino e no grau diminutivo. O que é que esse grau indica? Ora, muito fácil, né, pessoal? Indica aí o tamanho da menina. Ela era pequena, por isso meninazinha, tá bom? É interessante dizer que o grau diminutivo, né, ou os graus, também podem indicar uma certa afetividade, um carinho, né? Quando você fala maninha, mãezinha, papaizinho, muitas vezes não é porque sua mãe ou seu pai são pequenininhos, não. É para indicar aí amor, carinho ou a famosa e velha adulação, né não? Muito bem, gente, vamos seguindo então para a letra C, que pede para que a gente transcreva do poema um substantivo composto e um coletivo. E aí, você ainda lembra o que é um substantivo composto e coletivo? Poxa, fácil demais, né, gente? Substantivo composto é aquele que é formado por mais de uma palavra. Substantivo coletivo é aquela palavra que vai indicar um conjunto de seres, porém no singular, ou seja, indicando ali uma palavra sem o S, apesar de estar indicando conjunto de seres. Então, olha aqui, olha no texto, você consegue enxergar aí alguma palavra que está sendo formada por mais de uma palavra, por mais de um radical, certo? Ou seja, uma palavra que tem aí, ou melhor dizendo, um nome que tem aí pelo menos duas palavras para formar esse nome. E aí, você também consegue encontrar aí um substantivo coletivo? Muito bem, pessoal. Tenho certeza que olhando para o texto, você encontrou aí a palavra reco-recos. Isso que é um instrumento musical que faz bem um barulhinho de reco-reco. Por isso que tem esse nome, né? Ó, repare aí que esse nome desse instrumento é formado por duas palavras. E você deve ter encontrado também aí a palavrinha povo, né? Povo, quando a gente usa essa palavra, a gente está querendo indicar aí várias pessoas, né? Portanto, é um substantivo coletivo, tá bom? Então, pessoal, você já deve saber que na letra C o substantivo composto é reco-recos e o substantivo coletivo é povo, tá bom, pessoal? Se esqueceu esse assunto, corre lá no nosso Google Sala de Aula e assiste a nossa aula sobre substantivo. Apesar que eu acredito
que você não precisará mais recorrer, porque ele está lembrando muito bem desse assunto. Então, pessoal, vamos seguindo aqui a nossa aula e agora nós vamos para a questão de número 2, que nos pede para ler o trecho do poema, um trecho de um poema de um poeta português muito famoso, o Fernando Pessoa, e que traz como título Leve, Breve e Suave. Vamos lá, então, ler aqui esse trecho. Começa assim o poema. Leve, breve e suave, um canto de ave, sobe no ar com que principia o dia. Escuto e passou, parece que foi só porque escutei que parou. Tá certo, pessoal? Então, entendido aí o texto, né? Você já deve estar percebendo que leve, breve e suave se refere ao canto dos pássaros, né? E aí, pelo visto, a gente percebe que o poeta aí, ele tem um apreço, né, pelos pássaros. E aí, quando ele diz aqui que quando vai escutar o canto da ave, não é? Quando ele menos espera, já passou. E parece até que foi porque ele escutou, deu atenção, que de repente parou, né? E você aí do outro lado, já escutou o canto do pássaro ou dos pássaros alguma vez? É lindo, não é? Então vamos para a letra A. Como o canto é caracterizado no poema? Bom, pessoal, tenho certeza que ninguém errou, né? Tá na cara. O canto dos pássaros ou do pássaro aí é caracterizado como leve, breve e suave. B. Quais são as palavras que acompanham o substantivo canto no segundo verso? Bom, pessoal, vocês devem saber que num poema, né, a estrutura de um poema, ele é composto por versos, e os versos são cada linhazinha dessa que vai juntando aí, compondo o que a gente chama de um conjunto de versos que vira uma estrofe, tá bom? Mas os versos mesmos são cada linhazinha de um poema. Então, quem é o segundo verso desse poema do Fernando Pessoa? É claro que você deve estar percebendo que é um canto de ave. Então, é para esse verso que você deve olhar, para o segundo verso. E aí, vendo o segundo verso, perceba que na letra B ele nos pede para a gente dizer quais são as palavras que estão acompanhando a palavra canto. O nome canto é fácil, né? Claro que você está percebendo aí que quem está acompanhando canto é a palavra e as palavras de ave, né? Esse pessoal, ele faz parte de que classe gramatical? Você lembra? O, a, os e as. Uma, uns e umas. Muito bem, são os artigos, né? Ó, canto, aí de ave. Repare que esse de ave está servindo aí para indicar uma característica do canto, tá bom? Poderia ser canto de um instrumento musical, poderia ser o canto de uma pessoa, mas no caso aí é o canto de ave. Então, repare que esse de ave funciona como uma característica. Como é formado por duas palavras, de e ave, a gente chama de locução adjetiva, isso mesmo. Portanto, letra B, facílimo. As palavras que acompanham o substantivo canto são e de ave. E de quebra aqui a gente já está passando para vocês a classificação dessas duas palavrinhas que estão acompanhando o substantivo canto, tá certo? Conseguiu responder? Fácil, não é? Vamos seguir então aqui para a letra C, D e E. Então, na letra C, ela pergunta o seguinte:
Que papel essas palavras desempenham junto ao substantivo? Explique, justificar é explicar. Então, a palavrinha e a palavrinha de ave está servindo aí para desempenhar qual função, qual papel, né? A gente já acabou dando uma dica aí quando a gente falou as classes gramaticais delas, né? Você já deve ter percebido que de ave está servindo aí para caracterizar o canto. E o serve para acompanhar, que é um artigo, né? Portanto, pessoal, letra A. O artigo ele é um determinante. Isso mesmo. Lembre-se que os artigos o, a, os e as, uma, uns e umas, eles servem para acompanhar o substantivo e ao mesmo tempo funcionar como um determinante, porque quando a gente falou antes mesmo de falar canto, você já sabe que o substantivo que virá à frente estará no masculino e no singular, porque o artigo ele já está determinando o gênero e o número do substantivo que ele vai acompanhar. Já a palavra, ou melhor dizendo, as palavras de ave, que é uma locução adjetiva, ou seja, são duas palavras que têm a mesma função do adjetivo, que é de caracterizar. Eu já disse e vou repetir aqui, todo adjetivo vai funcionar como um modificador nas frases, tá bom? Ele vem ali para modificar, para indicar uma característica do substantivo. Essa característica vai gerar aí uma modificação no sentido do substantivo, tá certo? Então, esse é o papel dos artigos, não só dos artigos, como também dos pronomes e dos numerais. Eles servem para determinar o substantivo, por isso que eles são chamados de determinantes. E sempre que você tiver uma característica, seja o adjetivo ou a locução adjetiva, ela vai funcionar como modificador do substantivo, certo, pessoal? Na letra D, ele nos pergunta assim, como essas palavras que estão acompanhando a palavra canto, elas podem ser classificadas, ou seja, quais são as classes gramaticais às quais elas pertencem. Faz tempo que a gente já respondeu, inclusive na letra C já está aí bem clara a resposta, ó. Letra D, é um artigo e de ave, que também é a outra palavra que está acompanhando o substantivo canto, é uma locução adjetiva. Pessoal, rapidinho aqui lembrando, as locuções adjetivas é quando você tem geralmente duas palavrinhas que funcionam como uma característica. Locução significa conjunto, tá? Conjunto de palavras que tem a mesma função do adjetivo, que no caso é caracterizar, tá certo, pessoal? E para a gente finalizar aqui essa questão, nós temos a letra E, que nos pergunta o seguinte: no poema, qual é a classe gramatical da palavra ave? Pois é, pessoal, a palavra aves, ela pode ser classificada como um substantivo, um nome, né? No caso aí, como ela estava acompanhada com a palavrinha de ave, né? Aí não era um substantivo, não, era uma locução adjetiva. Mas se ela estivesse sozinha, era um nome, portanto, um substantivo. Bom, vamos seguir aqui para a questão de número 3. E a questão de número 3 pede para que a gente copie no caderno a alternativa em que o termo destacado desempenha a função de substantivo e explique a sua resposta, né? Então, na letra A, a gente tem
Aquele homem era muito estudioso. E aqui na letra B, nós temos: os estudiosos reuniram-se para discutir o tema do encontro. Repare que a palavra estudioso e estudiosos está destacada. E é exatamente isso que o autor da questão quer que a gente pense e reflita. A palavra estudioso e estudiosos, qual dessas duas palavras está aí sendo um substantivo, ou seja, está aí como um nome, tá bom, pessoal? Então vamos ler a letra A de novo, ó. Aquele homem era muito estudioso. Você acha que estudioso aí está funcionando como um nome? Não? Muito bem, pessoal. Estudioso aí é uma característica, é um adjetivo. Muito bem. É uma característica do homem, né? Como esse homem é estudioso, é um adjetivo. Agora, na letra B, a gente tem: os estudiosos reuniram-se para discutir o tema. Então, repare que estudiosos aqui, ó, os estudiosos, agora não é mais um adjetivo. Aqui está funcionando como um nome, tá bom? Então, já que funciona como um nome, ele é um substantivo. Repare que o artigo aí, ó, os, ele está acompanhando essa palavra. E aí, gente, tem uma coisa muito importante para dizer aqui. Quando você tem um artigo acompanhando uma palavra, essa palavra que ele acompanha geralmente vai ser ou vai se transformar num substantivo. Isso mesmo, o artigo tem o poder de substantivar as palavras. E nós também estudamos isso num dos nossos slides, que às vezes algumas palavras elas são transformadas em substantivos, ou seja, elas são substantivadas. Foi o que aconteceu com a palavra estudiosos, tá bom? Portanto, a letra B é a alternativa que a gente deve marcar. E a explicação está bem aqui, ó. Na opção B, as palavras, ou melhor, a palavra estudiosos está seguido de artigo, né? Ou melhor, está seguida de artigo. Isso significa que o adjetivo estudiosos se substantivou, ou seja, se transformou num substantivo. Por isso que a opção B é a correta. Lá na letra A, estudioso está como adjetivo. Na letra B, esse adjetivo foi transformado num substantivo, portanto, letra B é a correta, tá bom? Seguindo aqui, então, nós temos ainda aqui, ó, a língua na real, um exercíciozinho que fala especificamente agora, ó, de modificadores do substantivo e a ampliação do sentido, tá certo? Você lembra que quando a gente está falando de modificadores do substantivo, não esqueça, a gente está falando dos adjetivos, isso mesmo, aquela palavrinha que serve para caracterizar, tá certo? Então, vamos lá para a questão de número 1, em que ele nos pede para reler o trecho do conto A Orelha de Van Gogh, para a gente poder responder as questões. E diz assim esse trecho, ó: mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. O destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões, porque vendia fiado e nunca cobrava.
Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia, no momento, era conhecido como um credor particularmente implacável. Bom, você ainda deve lembrar aí desse trechinho do texto que você leu no início das nossas aulas remotas. Mas vamos continuar aqui com as questões. Na letra A, com base nesse trecho que a gente leu, vamos responder aqui, ó. No início do trecho há 3 termos se relacionando à palavra homem, exercendo função semelhante. Quais são eles e que função exercem no texto? Então, pessoal, é preciso voltar aqui ao texto, olhar para o início do texto e procurar aí 3 palavras, né? Como nos é dito aqui, ó, 3 palavras que se referem à palavra homem e que têm funções semelhantes. Então, ó, vamos lá. Vamos começar aqui novamente. Mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de elegante. Repare aí, gente, ficou fácil. A gente já encontrou a palavra homem. Quais são as 3 palavras que se referem a homem? Culto, inteligente, além de alegre. E alegre, né? Essas 3 palavras aí está se referindo ao homem. Pessoal, qual é a função que você acha que essas 3 palavras têm aí? Para que elas estão servindo? Muito bem, para caracterizar esse homem. Portanto, essas 3 palavras, culto, inteligente, alegre, são adjetivos, são modificadores, tá, pessoal? Rapidinho aqui, olha como é fácil. As 3 palavras, então, são culto, inteligente e alegre. Essas 3 palavras, você já sabe, elas são adjetivos e funcionam como modificadores, porque servem para acrescentar características aos substantivos, tá certo? Não esqueça disso. Os adjetivos são os modificadores de um substantivo, tá bom? E aí a gente pode ir então para a letra B, que a pergunta é a seguinte: qual é o substantivo usado para se referir ao local onde o homem trabalhava? Aí aqui você volta novamente aqui no texto e procura nesse trecho qual é a palavra que serve para indicar onde o homem trabalhava. É fácil, né? Você encontrou? Não concluíram os estudos, o destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados. Então, onde era que o pai do garotinho lá trabalhava? Num estabelecimento, né? Portanto, pessoal, o substantivo que a gente está procurando é estabelecimento, tá certo? Você acertou? Parabéns, porque era bem simples, né? Bastava ler um pouquinho com atenção. Vamos seguir então para a questão de letra C e letra D. E a pergunta da C é a seguinte: a quem a expressão enérgicos senhores ao final do trecho se refere? Vamos voltar então? Voltando aqui rapidinho para o texto, olha, ele quer saber a quem se refere a palavra ou as palavras enérgicos senhores lá no finalzinho do texto, tá bom? Então vamos aqui, olha. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões, porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. Quem eram esses senhores que queriam o dinheiro, pessoal? Tá aí bem na nossa cara, né? Fornecedores. Então, aí na letra C, você já tem aí como resposta
que os enérgicos senhores está se referindo à palavra fornecedores, isso mesmo, eram os vendedores, né? Bom, gente, vamos seguir para a letra D, em que a pergunta é a seguinte: qual palavra amplia o sentido de credor no texto? O uso dessa palavra reforça ou se opõe ao propósito da palavra enérgicos? Explique. Novamente, a gente volta lá no texto para encontrar qual é a palavra que vai ampliar o sentido de credor, tá bom? Vamos lá? Olha ainda aí no finalzinho do texto. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia no momento era conhecido como um credor particularmente implacável. Então, pessoal, qual é a palavra aí que está servindo para modificar aí a palavra credor? Você falou implacável? Muito bem, pessoal. Repare que o credor era particularmente implacável, é uma característica dele. Portanto, essa característica funciona como modificador. Assim como também, gente, esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. Repare que enérgicos senhores está se referindo também aos fornecedores, a esses credores que eram, além de enérgicos senhores, eram também implacáveis na cobrança do seu dinheiro, tá bom? Portanto, olha, letra D fica fácil entender aí, ó. A palavra que amplia credor é a característica implacável. O uso dessa palavra implacável, ela não se opõe não à palavra enérgicos, pelo contrário, ela serve para reforçar o uso da palavra enérgicos, pois tanto enérgicos quanto implacável estão servindo para se referir aos vendedores, aos credores, aos fornecedores, ok, pessoal? Muito bem, portanto, agora a gente pode ir para a nossa última questão aqui, que é essa, número 2, e que traz um texto para que a gente possa ler, um texto que fala de um filme que eu achei mega legal. Vamos seguir aqui então o que o texto nos fala, e começa com o título Vingadores, Guerra Infinita ganha novo teaser, assista. E aí o texto dá o início da seguinte forma: Vingadores, Guerra Infinita ganhou novas imagens em um teaser exibido pela primeira vez no intervalo do Super Bowl, a final de futebol americano, na noite deste domingo, dia 4. No teaser de apenas 30 segundos, vemos o time dos Vingadores muito mais completo e pronto para confrontar Thanos, além de, claro, cenas de ação. Entre os heróis que se unem aos Vingadores neste filme estão o Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, Pantera Negra e Doutor Estranho. Mega legal, né, galerinha? Vingadores, Guerra Infinita chega aos cinemas brasileiros dia 25 de abril. Já chegou e a gente já assistiu. Pessoal, aí no ladinho nós temos a explicação do que significa essa palavra que está em inglês, teaser, né? Teaser significa filme curto que é utilizado para atrair a curiosidade do público para o lançamento de um novo produto, né? É como se fosse um clipezinho rápido do filme, só para mesmo fazer com que a gente fique com mais vontade de assistir o filme, tá certo? Bom, vamos seguir para as questões então. Questão de letra A e B, em que a primeira pergunta é a seguinte: que palavra modifica o sentido de guerra
no título do filme. Com base nela, o que podemos inferir da guerra que acontecerá no filme? Então vamos voltar aqui, olha, gente, olhando para o título, que é Vingadores, Guerra Infinita, ganha novo teaser, assista. Repare então, qual é a palavra que está modificando aí a palavra guerra, que está lá no título? É claro, né, pessoal, que é a palavra infinita, que é uma característica. Então, quando a gente fala em guerra infinita, o que é que a gente pode inferir, deduzir, imaginar sobre a guerra que acontecerá no filme? Ora, muito fácil. Se a guerra é infinita, é porque é uma guerra que não vai ter fim, né, galerinha? Então, fácil demais aí a letra A, ó, a resposta. A palavra que modifica guerra é a característica, é o adjetivo, é o modificador infinita. Foi isso que você colocou aí? Muito bem. E aí tem uma segunda pergunta na letra A. Com base nela, o que você pode deduzir sobre a guerra que vai ter nesse filme? Ora, guerra infinita significa então que a guerra não vai ter fim. Foi isso que você colocou? Parabéns! Vamos então para a letra B, que nos pergunta o seguinte: no segundo parágrafo, há duas palavras que ampliam o sentido da expressão o time dos Vingadores. Que palavras são essas? E explique. Vamos voltar aqui, ó, para o segundo parágrafo. No teaser de apenas 30 segundos, vemos o time dos Vingadores muito mais completo e pronto para confrontar Thanos, além de, claro, cena de ação. E aí, pessoal, quais são as palavras aí que estão modificando time dos Vingadores? Muito bem, é a palavra completo e a palavra pronto, né? Olha, muito mais completo e pronto para confrontar Thanos. Essas duas palavras estão servindo para caracterizar o time dos Vingadores, tá certo, pessoal? Portanto, ó, letra B. São as palavras que estão característica ao time dos Vingadores. Essas palavras são completos e prontos. E essas palavras servem para nos indicar que vai haver mais super-heróis neste novo filme. Tá certo, pessoal? Foi isso que você colocou? Parecido com isso? Ah, professora, eu coloquei só completos e prontos. São as duas palavras que servem para ampliar o sentido de times dos Vingadores. Tá perfeito, você não errou. Por que que ela serve para ampliar? Tá aí, porque ela serve para nos indicar que vai haver mais super-heróis. Se ele está completo, o time dos Vingadores está completo e pronto, é porque vai chegar mais uma galera aí para lutar junto, né? Tá certo, gente? Então, por hoje é só. Valeu, galerinha top. Até a próxima, porque agora eu já fui.